Uma boa noite aí para vocês, para os alunos, né, que ingressaram aí na nossa aula agora, né, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, né, hoje a gente está na nossa quarta aula prática da disciplina de ciência, né, de fundamentos semiológicos de enfermagem, e a nossa aula de hoje vai abordar sobre um dos principais sistemas corpóreos do nosso corpo, que compõe o nosso corpo, que é o sistema respiratório. Né? E esse sistema, ele tem a função, né, ele faz com que nos permite realizar as trocas gasosas, né? E eles são muito importantes para o desenvolvimento, né? E ele consegue transportar o oxigênio para nossas células e retirar o dióxido de carbono para evitar complicações, né? Então, um dos sistemas principais do nosso corpo, né? Sem eles, impossibilita a nossa respiração, né? A nossa troca gasosa, né? Ele também elimina o dióxido de carbono. E também nós vamos estudar sobre estudar sobre as principais anormalidades que a gente pode encontrar durante um exame físico de qualidade dentro do sistema aí respiratório, né? Então, a nossa função, né? Hoje nós temos, né, dois enfoques aí dentro do sistema respiratório, né? Entendendo a sua importância, e também nós vamos estudar algumas anormalidades que ao examinar um paciente a gente pode encontrar, né? Então, a gente, né, precisa ter a noção do que é normal, né? Quando a gente examinar um paciente, do que a gente vai definir como normal e o que a gente vai definir como uma normalidade, né? Que precisa aí de uma intervenção clínica para poder resolver o problema do paciente, né? Então, a finalidade de hoje, da nossa aula de hoje, é essa. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui a aula, né? Quem não estiver ouvindo, né, tiver com alguma dificuldade, vocês podem me sinalizar por aqui. Nós começamos falando sobre a identificação das principais alterações que interferir fisiologicamente no sistema respiratório e também os métodos propedêuticos necessários para a avaliação tanto do sistema respiratório como da nossa região torácica. Nós precisamos entender que quando a gente fala dessa avaliação do sistema respiratório, nós também vamos avaliar já a região torácica, anterior e posterior. Lembra que a gente vai dividir didaticamente os sistemas corporais, como avaliar esses sistemas corporais, mas na verdade, no cotidiano, na prática clínica, nós realizamos a avaliação de uma maneira completa. Essa divisão é só para ficar mais fácil para que a gente possa absorver o conteúdo, mas quando eu faço a avaliação do sistema respiratório, eu já estou ao mesmo tempo avaliando essa região torácica do meu paciente. Por isso é importante que eu reconheça alguma alteração ergonômica, alguma alteração estrutural da caixa torácica. Por exemplo, uma escoliose severa vai influenciar na expansibilidade torácica. Então, eu reconhecendo essas peculiaridades, eu trago mais embasamento para o meu exame físico e também para a minha descrição do paciente, para que eu possa prescrever corretamente os cuidados necessários. Ainda nos objetivos, nós precisamos conhecer os sons normais provenientes da ausculta pulmonar e também os sons anormais. Então, se eu identificar um som normal, eu vou saber que meu paciente está bem. Se eu identificar alterações patológicas, que não são aqueles sons provenientes da passagem do ar pelo sistema respiratório, eu vou conseguir intervir da melhor maneira possível. Eu preciso também, para que eu consiga realizar a ausculta pulmonar, identificar quais são os pontos de ausculta
ausculta. Então, nós temos vários pontos pré-determinados para que a gente consiga auscultar corretamente tanto ápice como base pulmonar, bilateralmente. Sempre vai ser um exame que precisa ser realizado bilateralmente, porque o pulmão direito pode estar de um jeito e o pulmão esquerdo de outro jeito. Por isso que essa avaliação tem que ser minuciosa e bilateral. Nós também utilizamos a percussão torácica para identificar algumas anormalidades, como presença de líquido em cavidade, como ausência de líquido em determinada região, e isso vai trazer também embasamento para a nossa prescrição de enfermagem. Para que a gente consiga, então, trazer ainda mais conhecimento para essa aula, nós vamos conhecer também as principais nomenclaturas utilizadas quando a gente faz a avaliação do sistema respiratório. É importante que a gente entenda quais são essas nomenclaturas para que a gente consiga, então, dialogar na equipe multiprofissional. Então, é claro, essa familiarização com essas terminologias vai acontecer ao longo do nosso curso, durante o desenvolvimento das aulas práticas, das práticas em campo de estágio, mas a gente precisa sempre ir se adaptando a essas terminologias para facilitar lá na frente a nossa prática clínica. Então, a gente precisa saber se um paciente está com uma ortopneia, o que isso quer dizer? Se o paciente está dispneico, então isso é grave? Isso é tranquilo? Como que eu consigo corrigir essa alteração? Então, o enfermeiro precisa sempre estar atento a todas essas terminologias e conseguir trazer melhores condições de tratamento para o paciente. Para que a gente possa, então, conhecer todo esse conteúdo, nós começamos agora no que a gente chama de procedimento 1. Vamos ao quadro para que a gente consiga falar um pouquinho sobre esse sistema tão importante do nosso corpo. Nós faremos uma análise fisiológica do sistema respiratório. É importante que a gente compreenda todos os seus componentes e também como realizar a sua avaliação. Nós sabemos que nosso sistema respiratório é composto pelo trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. É errado eu dizer que meu sistema respiratório compreende só traqueia, bronquíolos e alvéolos e parênquima pulmonar. Nós temos as fossas nasais, nós temos também a faringe e a laringe que vão conduzir esse ar e vão servir também como umidificante, como um processo que vai mudar a temperatura desse ar que é introduzido dentro do corpo, e a gente precisa de todos esses processos para evitar também que a gente tenha qualquer tipo de contato com agentes patógenos. Por exemplo, nossa cavidade nasal ela é composta por uma mucosa ciliada. O que isso quer dizer? Nós temos pequenos pelos que vão servir como uma barreira contra micro-organismos. Então, a gente precisa manter essa mucosa saudável para que a gente consiga efetivamente proteger nosso trato respiratório inferior contra esses micro-organismos patógenos. Então, a gente precisa ter esses pelos e a mucosa preservada para barrar, filtrar e aquecer esse ar que vai chegar por essa cavidade. Seguindo da cavidade nasal, nós temos as fossas nasais. Então, é importante que a gente entenda que as fossas nasais são duas cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam lá na faringe. E elas também contêm pelos e cílios e promovem o aquecimento por meio dos capilares sanguíneos que estão ali e também promovem a umidificação desse ar pelo muco que é produzido nessa região. Seguido da cavidade nasal, nós temos a faringe. Então, a faringe é um canal comum entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Então, é um canal de passagem e quem vai controlar para onde vai esse fluxo, ou vai para o esôfago ou vai para a traqueia, é a epiglote. Então, nós temos a epiglote, que é como se fosse uma chave, uma porta, que vai liberar ou não a passagem de ar. Então, quando eu degluto, eu vou encaminhar esse conteúdo para uma região e quando eu respiro, essa cavidade vai se fechar, então, para que eu consiga trazer o ar para o canal correto.
Seguido da faringe, nós temos outro órgão tubular, que é a laringe, pode ser chamado de continuação da faringe, e é na laringe que a gente tem as cordas vocais. Então, é importante que quando a gente observe um procedimento, por exemplo, uma intubação orotraqueal, a gente compreenda que o médico precisa proteger as cordas vocais para evitar qualquer tipo de complicação nesse procedimento invasivo. Então, a gente tem várias particularidades que precisam ser preservadas. Seguido da laringe, nós temos já o trato respiratório inferior, que é a traqueia. A traqueia também é um tubo condutor desse fluxo de ar. Ele é composto por anéis cartilaginosos. Então, esses anéis também têm glândulas secretoras de músculos e também tem uma mucosa ciliada e eles fazem uma bifurcação, ou seja, se torna dois. Então, aqui a gente tem a traqueia e ela vai se tornar duas ramificações, que são os brônquios. Então, aqui a gente já começa a falar da parte do trato respiratório inferior. A partir dos brônquios, eles vão se ramificar ainda mais em bronquíolos e vão ter a terminação nos alvéolos, que é nos alvéolos, como a gente consegue ver essa imagem aqui, um único alvéolo. E ele é permeado por um vaso pequeno que consegue ter uma membrana semipermeável que faz a troca da água. Então, o alvéolo vai estar aqui cheio de ar oxigenado e por meio dessa membrana, nós conseguimos, por meio de vários processos biológicos, fazer a troca, absorver o oxigênio que estava aqui dentro do alvéolo e retirar o dióxido de carbono, o CO2, que estava na corrente sanguínea. Então, a gente consegue fazer essa troca gasosa por meio desse capilar que vai permear o alvéolo. Ainda falando do trato respiratório superior, aqui a gente tem uma imagem que consegue mostrar mais facilmente para a gente como é a laringe e onde estão localizadas as cordas vocais. Então, como eu disse, aqui a gente tem a cavidade nasal e a faringe e a laringe. Então, aqui a gente vai ter a passagem ou para o esôfago ou para a traqueia. Então, o que vai bloquear ou permitir essa passagem de ar é a epiglote. Então, a epiglote, ela vai funcionar como se fosse uma portinha, liberando ou não o fluxo de ar. E é nessa região que a gente tem também as cordas vocais. Então, essas cordas vocais, como a gente pode ver aqui, elas se abrem no momento da respiração e elas se fecham no momento da fonação, ou seja, no momento em que a gente fala. Então, é importante que essas cordas vocais sejam preservadas quando acontece um procedimento mais invasivo, como é o caso da intubação orotraqueal. Para que serve uma intubação orotraqueal? Para colocar um tubo na cavidade oral ou nasal que chegue até as vias respiratórias inferiores, possibilitando a troca de gases. Aqui a gente vê uma imagem também falando sobre a traqueia. Então, aqui nessa parte superior a gente tem a epiglote. Nós temos também a cartilagem cricoidiana, que a gente conhece nos filmes, a gente vê as pessoas fazendo cricoidotomia. Então, aquele furinho na traqueia para permitir a oxigenação. Isso, na verdade, não é tão fácil igual a gente vê nos filmes, mas é algo recordatório. E nós temos a traqueia propriamente dita. Então, ela é composta por anéis cartilaginosos, ela é bem fácil de ser palpável, então a gente consegue sentir, inclusive, esses anéis cartilaginosos, mas a gente precisa cuidado. Por quê? A gente está falando aqui de uma membrana cartilaginosa. Então, ela precisa ser cuidada e ela pode influenciar. O seu posicionamento anatômico pode influenciar também na nossa capacidade respiratória. Voltando agora para a parte do trato respiratório inferior, aqui a gente vai ver a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e o final dessa parte dos bronquíolos, que são os sacos alveolares.
Então, essas bolsas alveolares vão ser compostas por vários alvéolos. Então, vamos pensar assim, que é uma esponja. Um alvéolo é igual a uma esponja. Ele vai absorver o oxigênio e vai secretar, vai retirar o CO2, o dióxido de carbono. Então, a gente precisa manter esse alvéolo saudável, porque o nosso parênquima pulmonar, ou seja, vamos pensar aqui, meu pulmão é composto por 3 lobos ao lado direito, 2 lobos ao lado esquerdo, e para que eu tenha as trocas gasosas, esse parênquima pulmonar, esse tecido do pulmão, ele é cheio de microvasinhos e microalvéolos. Então, a gente tem mais de 300 milhões de alvéolos, e esses alvéolos é que possibilitam as trocas gasosas. Então, esses órgãos são órgãos esponjosos que têm aproximadamente 25 centímetros de diâmetro, então é um órgão grande e são envolvidos por membranas, que são as pleuras, e ficam alojados na caixa torácica, sempre limitada por uma camada muscular, que vai dividir os órgãos viscerais, ou seja, aqueles órgãos que ficam abaixo da linha do abdômen, e os órgãos que ficam acima dessa linha. Então, esse órgão que vai dividir essa cavidade é o diafragma. Então, aqui a gente vê a traqueia, a gente consegue observar também os brônquios. Então, brônquios são as 2 ramificações iniciais aqui da parte final da traqueia. Então, a gente tem aqui os brônquios, direito e esquerdo, e nós vamos ter, a partir dos brônquios, outras ramificações. Vamos pensar que é uma raiz de uma árvore. Então, a gente tem o tronco, que é mais grosso, e a gente vai ter as raízes maiores e a gente vai ter raízes menores. Essas raízes menores é que vão desembocar nos alvéolos que compõem essa parede pulmonar. Então, depois dos brônquios, nós temos os bronquíolos. Vamos pensar assim, brônquios são maiores, bronquíolos são menores, então fica mais fácil da gente compreender. E ao final dos bronquíolos, nós temos os sacos alveolares compostos por vários alvéolos. Então, aqui, como eu disse, nós temos cerca de 300 milhões de alvéolos. Então, são unidades muito pequenas do nosso corpo que possibilitam essa troca gasosa. Então, os pulmões vão funcionar como uma interface entre o meio gasoso e o meio líquido. Então, o meio líquido aqui seria o sangue. Por quê? Esses alvéolos são todos permeados por um capilar sanguíneo. Então, nós temos vasos que vão contornar esses alvéolos e vão possibilitar as trocas gasosas. Então, sempre fazendo a troca de recebendo oxigênio e liberando dióxido de carbono. Isso só é possível porque nós temos os movimentos respiratórios. Então, como que a gente consegue fazer essa troca? Vamos pensar assim, ó, quando a gente faz a inspiração, ou seja, quando a gente absorve ar, esse ar ambiente, esse ar normal que a gente tem no meio ambiente, ele é composto por 21% de oxigênio. Então, esse 21% que a gente absorve, ele vai entrar dentro desse alvéolo e o alvéolo vai conseguir fazer, através de processos biológicos, a absorção desse oxigênio. Esse oxigênio vai se ligar à molécula de hemoglobina e vai poder ser transportado na corrente sanguínea. Então, os capilares conseguem fazer essa absorção depois da inspiração e quando eles captam esse oxigênio, eles já soltam, já liberam o CO2, o dióxido de carbono. Então, quando a gente faz a expiração, ou seja, quando a gente joga fora o ar que não foi utilizado, nós temos ainda um pouquinho de oxigênio, mas nós temos a maior parte de dióxido de carbono. Então, a gente está liberando esse CO2 quando a gente faz a expiração. Nosso corpo, como eu sempre digo, é muito inteligente e como ele é muito inteligente, ele tem alguns processos fisiológicos que facilitam esse tipo de respiração.
Vamos pensar assim, ó, sempre que a gente for fazer a inspiração, a gente tem um mecanismo, um músculo auxiliar, além do diafragma, os intercostais, que eles vão modificar a pressão dentro do nosso pulmão. Vamos pensar assim, ó, quando eu inspiro, esse pulmão tem que ter uma pressão que vai permitir a captação de ar. Então, ele precisa permitir isso. E quando eu expiro, a gente precisa criar uma pressão tão grande que vai expulsar esse ar cheio de dióxido de carbono. E essa musculatura acessória, ela vai nos auxiliar quanto a isso. Tanto a nossa expansibilidade torácica vai auxiliar esse processo de respiração, por isso que nós temos as costelas que são permeadas por um tecido muscular. Nós temos também uma expansibilidade da caixa torácica. Vamos pensar assim, ó, nenhuma outra cavidade do nosso corpo permite tal movimento. Somente a caixa torácica, que protege esse órgão vital, mas permite o seu movimento. E nós temos alguns mecanismos também de evitar determinados atritos, porque a gente fica movimentando o tempo inteiro esse pulmão. Então, a gente precisa evitar que ele se machuque. Então, a gente tem as camadas pleurais, as pleuras, que são como se fossem bolsas protetoras, com uma pequena quantidade de líquido que vão ali evitar qualquer tipo de agressão contra os pulmões. Para que a gente entenda melhor, eu trouxe uma imagem que facilita essa compreensão, explicando para a gente todos esses mecanismos de inspiração e de expiração. Vamos ao quadro para assistir, para ver isso? Então, quando a gente fala em inspiração, a gente está falando numa contração, tanto dos músculos intercostais e também do diafragma. Então, o que a gente tem que pensar assim? Nesse momento, o volume pulmonar vai aumentar e vai diminuir a sua pressão interna. Então, o volume, o tamanho vai aumentar e a pressão que estava lá dentro precisa diminuir para que a gente consiga receber esse ar. Então, quando acontece isso, é que o ar entra. Quando a gente tem a expiração, vamos pensar assim, ó, expiração, colocar para fora. Nós temos o processo inverso. Em vez de contração, nós temos o relaxamento da musculatura intercostal e também do diafragma. Nesse momento que acontece o relaxamento, o volume pulmonar vai diminuir e também a pressão interna desse pulmão vai aumentar. Por quê? Se a gente aumentar o volume diminui, então o tamanho vai diminuindo, a pressão que estava lá dentro vai aumentar. Para quê? Para que a gente consiga expulsar o ar. Então, daí nesse momento, o ar sai. Então, se a gente for pensar, quando o diafragma se contrai, ele vai empurrar os órgãos abdominais e vai liberar mais espaço para os pulmões. Já quando ele relaxa, ele vai fazer o contrário, ele vai empurrar os pulmões e vai ali diminuir o espaço da caixa, espaço que esse pulmão estava ocupando, vai diminuir esse volume pulmonar. Então, assim a gente consegue entender o que é a inspiração e o que é a expiração. Aqui, nesse momento, a imagem, na verdade, está trocada. Então, aqui é uma inspiração, então eu estou recebendo o ar. E aqui é uma expiração, eu estou enviando para fora esse ar. Nessa outra imagem, a gente consegue ver esse processo de frente, para que a gente compreenda o que é a modificação do volume pulmonar. Então, a gente consegue observar aqui, ó, o ar entrando. Então, é um movimento inspiratório. Então, no movimento inspiratório, eu vou precisar ter muito volume nesse pulmão. Então, os meus músculos intercostais vão precisar abrir essa caixa torácica para que meu pulmão fique bastante aumentado de volume. Então, quando ele está bem cheio de ar, nós precisamos também empurrar os órgãos abdominais para baixo. Por isso que o diafragma também vai ser recrutado para permitir essa abertura maior.
Já no movimento expiratório, então, a gente pode observar aqui, olha como modifica o volume pulmonar. Então, aqui a gente tem um volume muito menor do que nessa região. Então, na expiração, a gente vai ter ali uma contração dos músculos, vai ter um relaxamento dos músculos, tanto intercostais como também do diafragma. Então, quando o diafragma se relaxa, ele vai elevar, ele não vai mais precisar apertar os órgãos abdominais, então ele aumenta a pressão dentro do pulmão para diminuir esse volume e conseguir jogar para fora todo esse ar que já foi utilizado. Então, na inspiração, a gente tem uma contração tanto do diafragma como desses músculos intercostais, e daí a gente vai ter um volume pulmonar maior, um tamanho maior e uma pressão menor, porque ele vai receber ar. Já na expiração, a gente vai ter um relaxamento tanto do diafragma como das musculaturas intercostais e o volume do pulmão vai diminuir. Aqui a gente pode ver o tamanho diminui e a pressão interna vai aumentar. Eu disse também que esses pulmões, por serem órgãos frágeis, né, órgãos esponjosos e que fazem um movimento contínuo, eles precisam de uma proteção. O que promove essa proteção aos pulmões é as pleuras. Então, nós temos a pleura visceral e a pleura parietal. Para que elas consigam fazer essa proteção, porque elas vão estar sempre em movimento. Então, meu pulmão expandiu, as pleuras vão se movimentar. O pulmão retraiu, as pleuras estão se movimentando. Elas têm, entre elas, uma pequena quantidade de líquido para permitir esse deslizamento contínuo e de maneira facilitada, para que a gente possa, então, absorver qualquer tipo de impacto. Quando a gente faz a ausculta pulmonar, muitas vezes a gente pode identificar, por exemplo, um processo inflamatório dessas cavidades pleuríticas. Então, quando a gente identifica isso, a gente vai ter um som característico de um atrito pleural. Mas a gente vai ver aqui na imagem o que seria essa cavidade pleural. Sempre que eu falar em cavidade pleural, a gente precisa entender que a pleura é serosa, constituída por o que a gente chama de 2 folhetos. Então, é uma fina camada de tecido conjuntivo, que a gente chama de mesotélio, que vai possuir fibras colágenas e elásticas. Então, o que isso quer dizer? Elas permitem o movimento. A cavidade pleural vai conter uma pequena quantidade de líquido que lubrifica e permite o deslizamento suave desses 2 folhetos, impedindo esse atrito. Então, aqui o que a gente observa? Aqui, por exemplo, é uma costela. E aqui a gente tem os músculos intercostais. E aqui é o parênquima pulmonar. Lembra, o parênquima pulmonar é composto por 300 milhões de alvéolos. Para que a gente consiga essa proteção, a gente vai ter 2 finas camadas de tecido, que são a pleura visceral. Pensa assim, ó, a pleura visceral fica perto da víscera, então perto do pulmão. E a pleura parietal, que fica na camada externa dessa pleura visceral, então são 2 únicas camadas, visceral mais perto, parietal mais perto da musculatura intercostal. E nós temos a cavidade pleural entre uma membrana e outra, que vai possibilitar uma pequena quantidade, vai acomodar uma pequena quantidade de líquido que possibilita essa movimentação das 2 membranas sem nenhum tipo de atrito. Então, aqui a gente consegue observar tudo isso que vem sendo falado. A gente tem as costelas. Então, nessa parte final das costelas, onde elas se comunicam com o externo, a gente tem uma maleabilidade maior dessa caixa torácica. Então, essa região é composta por um tecido diferenciado que possibilita esse movimento. E entre as costelas, nós temos aqui a musculatura intercostal. Tanto esses músculos intercostais como aqui, ó, nessa parte vermelha a gente consegue observar que é o diafragma, a gente vai ter o auxílio a todos os processos inspiratórios e expiratórios.
É claro, em várias situações a gente pode identificar algumas patologias. Essas patologias podem estar ou não associadas a trauma, associadas a outras etiologias, mas a gente precisa identificar quais são os sinais característicos disso. Quando a gente pensa em um tecido pulmonar, a gente está falando de um tecido que, quando a gente faz a ausculta, não vai ter uma quantidade de líquido. A gente pressupõe-se que o som pulmonar vai ser sempre um som claro, onde a gente vai conseguir auscultar a passagem do fluxo de ar. Se essa passagem acontecer por um local onde a gente tem presença de muco, onde a gente tem presença de líquido, esse som vai se alterar. E é isso que a gente consegue, é nesse momento que a gente consegue identificar determinadas patologias. Então, eu trouxe algumas imagens que conseguem nos mostrar como essas patologias podem se instalar no indivíduo e o que isso vai refletir nos nossos achados no exame físico. Então, aqui eu consigo observar, por exemplo, um pneumotórax. Então, sempre que eu pensar em pneumo, eu estou falando em algo que é composto por ar. Então, por algum motivo, a gente vai ter um acúmulo de ar entre a cavidade pleural. Então, por algum motivo, eu vou ter uma destruição, um rompimento dessa pleura visceral e ela vai acomodar uma grande quantidade de ar, o que não deveria acontecer. Quando a gente consegue auscultar esse pulmão, ele vai estar muito mais timpânico do que deveria. Então, a gente consegue identificar essa presença de ar, principalmente pela ausculta e mais ainda pela percussão. Então, se eu percutir esse pulmão, eu vou identificar facilmente um som bastante timpânico. E nessa ausculta eu já identifico uma alteração grave que pode prejudicar muito as trocas gasosas do pulmão e pode inclusive levar esse pulmão a um colapso. Então, ele já não vai mais conseguir fazer trocas gasosas. Se isso for unilateral, tudo bem, o paciente vai conseguir manter sua qualidade hemodinâmica mesmo com um só pulmão, por um período pequeno, mas vai. Agora, se isso for bilateral, precisa de medida imediata, porque esse paciente pode entrar em parada respiratória. E, consequentemente, nós precisamos de ar para ficar vivos. Então, se ele entrar em parada respiratória e nada for feito, ele vai entrar também em parada cardíaca. Outra situação patológica que pode acontecer é o hemotórax. Então, hemo, toda vez que a gente vê esse prefixo, a gente vai correlacionar a presença de sangue. Então, por algum motivo, vai ter acúmulo de sangue na cavidade pleural. E esse acúmulo também vai trazer um colapso para o pulmão. Por quê? A pressão que ele vai estar exercendo no pulmão é maior do que a pressão usualmente exercida por essa cavidade pleural. E outra situação que pode acontecer também é o hemopneumotórax. Então, a gente juntou tudo que tem de ruim aqui, né? Tanto um acúmulo de sangue como um acúmulo de ar. Isso precisa ser drenado e entendido por que está acontecendo. Outra situação que acontece com frequência é o pulmão doente, né? Então, se a gente tem uma situação de um paciente, por exemplo, fumante por longo período, provavelmente o pulmão desse paciente vai ser um pulmão enfisematoso. Então, um pulmão que vai estar enrijecido. O que a gente pensa? O pulmão normal, ele vai ser como uma esponjinha. Então, ele vai ser bastante... ele vai conseguir absorver com bastante facilidade o ar, ele vai conseguir absorver o oxigênio, liberar o dióxido de carbono. Se eu tiver o acúmulo de substâncias tóxicas nesses alvéolos, esses alvéolos vão ficando prejudicados ao longo do tempo. E a gente vai tendo um depósito de nicotina e de outras substâncias químicas que vão gerar um enrijecimento nesse pulmão e vão trazer ali grandes consequências para os pacientes. Então, um paciente que tem, por exemplo, um DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica,
ele vai ter uma dificuldade respiratória, uma dificuldade de troca de gasosas. A gente vai observar muitas vezes um paciente com a caixa torácica maior, então isso vai trazer alterações para sua postura, alterações para sua qualidade de movimento, de expansibilidade torácica. Então a gente tem uma série de complicações que podem acontecer. As outras complicações que em geral acontecem, além dessas a nível alveolar, do parênquima pulmonar, nós temos também alterações nos brônquios e bronquíolos. No quadro a gente vai observar que quando a gente tem uma inflamação dos brônquios, por algum motivo a gente tem um espessamento nele e ele vai ser a luz da passagem de ar. Então aqui a gente observa todo esse espaço entre essa membrana amarela é onde a gente tem espaço de passagem de ar. Já quando a gente tem algum processo inflamatório, a gente vai ter aqui a diminuição desse espaço. Então, eu tenho pouco espaço para o meu ar estar passando. Em algumas situações, eu posso ter, inclusive, uma produção aumentada de muco. Então, tudo isso vai dificultar a passagem de ar e é o que a gente chama da bronquite. Então, aqui a gente observa como o brônquio inflamado vai prejudicar esse processo de trocas gasosas e isso vai trazer consequência para o nosso paciente. Então, se eu tiver um brônquio inflamado, por exemplo, eu vou ouvir um som diferente na hora que o ar estiver passando por ali. Então, é importante que eu correlacione o que eu estou auscultando com o que pode estar acontecendo clinicamente com o meu paciente. Assim, eu consigo trazer intervenções de enfermagem efetivas que vão melhorar a qualidade de vida, o bem-estar daquele paciente e vão evitar algumas complicações durante um único atendimento ambulatorial ou mesmo, principalmente durante um atendimento, uma internação, por exemplo, onde a gente já está acompanhando esse paciente. Quando a gente fala de todo esse sistema, a gente consegue compreender a importância de utilizar as técnicas propedêuticas para realizar a avaliação, um exame físico de qualidade do nosso paciente. Então, eu trago agora a segunda parte da nossa aula, falando quais são as técnicas que são utilizadas para que a gente possa fazer a avaliação minuciosa do nosso paciente. Então, falando sobre essas técnicas, a gente precisa entender os métodos propedêuticos para a avaliação da região torácica e do sistema respiratório. Quando a gente fala sobre essas técnicas, a gente vai utilizar todas elas, começando pela inspeção, palpação, percussão e ausculta. Então, a gente faz tanto inspeção estática como inspeção dinâmica. A gente faz palpação para avaliar toda a região torácica, lembrando que a gente não vai avaliar só o sistema respiratório, mas toda essa região torácica anterior e posterior. Então, a gente vai avaliar condições de pele, coloração, também aspecto, turgor, vai avaliar também com a percussão, lembra, identificando alterações como um pneumotórax, como um hemotórax, e vai também utilizar a ausculta para saber se esse fluxo de ar está adequado ou por algum motivo está prejudicado. Nós temos vários quesitos a serem avaliados quando a gente fala sobre essa avaliação do sistema respiratório. Nós precisamos avaliar o tipo de respiração. Nós podemos ter o tipo torácico, o tipo abdominal e também a respiração tóraco-abdominal. Então, a respiração torácica é muito comum em mulheres, a respiração abdominal muito comum em homens e a tóraco-abdominal é comum em recém-nascidos. Então, a gente vai entender como é esse processo respiratório para que a gente consiga entender as diferenças também dele. Nós precisamos avaliar o ritmo respiratório. Então, nós temos o ritmo normal, que a gente classifica como eupneia, ou a gente chama paciente eupneico. Nós também vamos ter o ritmo suspiroso, muito comum em pacientes ansiosos, o ritmo de Biot, o Cheyne-Stokes e também o ritmo de Cantane.
todos eles que trazem alterações patológicas, até períodos de apneia, em que o paciente fica sem fazer incursões respiratórias. Nós também vamos avaliar a frequência respiratória. Então, sempre que a gente pensar na frequência respiratória, a gente está pensando em quantas incursões respiratórias por minuto esse paciente está fazendo. Então, a gente precisa avaliar esse paciente no período de 1 minuto contínuo, para que a gente tenha certeza que essa frequência está adequada. Porque se eu avaliar 10 segundos e fizer a multiplicação por 6, eu vou obter um valor. Mas esse paciente pode ter uma arritmia respiratória. Então, a gente vai identificar um valor que não corresponde à realidade. Por isso que a frequência respiratória é tão importante. E a gente sabe que no adulto a frequência respiratória normal é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, mas a gente pode ter algumas alterações quanto a isso, em decorrência de alterações hemodinâmicas, de exercício, de repouso. Então, a gente tem várias variações. Nós também precisamos avaliar a amplitude respiratória, porque meu paciente pode estar com uma amplitude normal ou pode passar por uma hipopneia, uma hiperpneia, então uma respiração muito superficial ou uma respiração muito profunda, que vai alterar esse processo de trocas gasosas. E nós também avaliamos a expansibilidade torácica. Então, nós vamos falar sobre as alterações nos tipos de tórax e como elas podem influenciar nesse processo de respiração. Então, aqui, quando a gente começa a fazer a avaliação, lembra, a gente avalia o nosso paciente a todo momento. Então, quando a gente está avaliando o nosso paciente, eu começo observando todos os aspectos que podem influenciar nessa capacidade ventilatória. Então, por exemplo, eu vou inspecionar tanto de maneira estática como de maneira dinâmica. Então, quando eu estou fazendo uma observação minuciosa, criteriosa dessa cavidade torácica, eu já observo se essa cavidade, essa distância antero-posterior está aumentada ou não, como é esse ritmo respiratório. Eu já consigo avaliar vários parâmetros, tanto com o paciente parado como ele em movimento. Então, tudo isso vai servindo, vai sendo utilizado para que a gente possa fazer um processo de enfermagem adequado. Falando sobre essa inspeção respiratória, a gente precisa entender que os tipos de tórax vão influenciar na capacidade ventilatória. Então, se a gente tiver uma postura ereta, por exemplo, uma curvatura da coluna vertebral correta, a gente vai ter uma facilidade para respirar. Se a gente tiver, por algum motivo, uma cifose, uma lordose, uma escoliose, alterações na coluna vertebral, a gente vai ter uma dificuldade na expansibilidade torácica, principalmente porque anatomicamente a minha costela vai mudar de lugar também. Então, a gente pode observar aqui, ó, como é essa distância entre as costelas, e aqui a gente já pode observar uma distância maior. Então, o que acontece? A minha musculatura precisa trabalhar mais. A minha postura vai influenciar na minha capacidade ventilatória. Então, por isso que a gente vai avaliar a forma do tórax. Também é importante que a gente consiga observar o biotipo do nosso paciente. Nesse momento de inspeção, a gente já vai observar também, avaliar também a pele, a mama, os mamilos do nosso paciente, observando já o sistema muscular, como estão os arcos costais, se eu tenho crepitações, se eu tenho qualquer tipo de retração, de abaulamento. Nesse momento, a gente já faz toda essa verificação. Por exemplo, um paciente com uma postura dessa, ele vai ter pouca expansibilidade torácica e provavelmente ele não vai conseguir acomodar uma grande quantidade de ar nessa cavidade torácica. Falando ainda sobre os tipos de tórax que devem ser observados, aqui a gente vê um tórax normal. Então, a gente precisa observar essa distância antero-posterior.
Então vamos pensar aqui é a parte da frente do nosso corpo, parte anterior. Aqui a gente tem nossa coluna vertebral. Então, a distância entre a coluna e a parte anterior precisa ser avaliada. Essa distância, ela tem que ser um pouco menor em homens e mulheres do que quando a gente tem um pulmão, por exemplo, que está aumentado de volume. Aqui a gente tem um tórax que a gente chama de tórax de barril. Então, o que acontece? A distância lateral entre a lateral direita e esquerda é praticamente a mesma do que a distância antero-posterior. Então, isso vai causar com que o paciente acumule uma grande quantidade de ar. Então, ele sempre vai ter uma pressão diferente na cavidade torácica, por isso que o corpo vai obrigando essa cavidade a manter-se expandida. Então, essa pressão sempre constante dificulta as trocas gasosas. Por quê? Se eu já tenho um acúmulo de ar ali dentro, eu não consigo trazer um ar oxigenado para estar entrando de novo nesse pulmão. Já tem ar parado ali. Então, ele não consegue expelir todo o ar que estava ali e, por isso, não consegue absorver novamente. Então, nós temos, quando a gente fala no tórax enfisematoso ou um tórax de barril ou barril chest, ele é aumentado, acentuado, ele vai ter um aumento acentuado no diâmetro antero-posterior, como a gente pode observar aqui. Aqui seria o considerado normal, que vai ter um pouco menos do que a metade da distância lateral. E é muito comum em pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica. Outro tipo de pulmão que vai influenciar bastante na capacidade respiratória, inclusive no sistema cardiovascular, é o pectus excavatum, ou também chamado de infundibuliforme. É um nome bem bonito mesmo. Então, esse tipo de pulmão, esse tipo de tórax é um tipo congênito que vai gerar uma depressão na parte inferior do externo. Então, aqui a gente tem o externo e aqui no final, antes de chegar no apêndice tifoide, ele vai ter uma retração, uma depressão muito grande. Então, de acordo com o tamanho dessa depressão, vai ser, quanto maior essa depressão, como a gente pode observar aqui, maior vai ser a dificuldade respiratória do meu paciente. Outro tipo de tórax que pode ser encontrado também com um pouquinho mais, um pouco com menos frequência, é o tórax em sino. Então, ele também é chamado de tórax piriforme. Ele é um alargamento da porção inferior do tórax, então essas últimas costelas, elas ficam mais alargadas, então dando um aspecto de sino mesmo para esse paciente. Então, é muito comum em casos de hepatomegalia, esplenomegalia e também em pacientes que têm uma ascite muito volumosa. Então, o que a gente consegue observar? Esse tórax do nosso paciente vai ficar em formato de cone e essa costela que deveria ser arqueada, ela começa a ficar reta. E isso vai alterar bastante a sua capacidade ventilatória. Nós temos também o contrário daquele anterior, que é o pectus carinatum, ou o tórax cariniforme. Então, ele é o contrário, em vez dele ter uma retração, ele tem um externo proeminente e trazendo as costelas a ficarem mais horizontais. Então, essa deformação torácica, ela pode ser também congênita ou ela pode ser adquirida quando a criança tem raquitismo e não é tratado. Então, a gente pode ter essa alteração e é importante que a gente consiga buscar um tratamento. Em alguns casos, o tratamento cirúrgico é necessário. Nós temos aqui, só para exemplificar, um processo de escoliose, para que a gente consiga observar como muda a conformação anatômica das costelas e com isso vai alterar também essa musculatura intercostal, vai alterar como a gente consegue fazer a inspiração e a expiração. E também temos aqui um processo bem grave de cifose
E nesse processo, ele vai gerar também uma alteração na capacidade de inspiração, de acomodação de ar desse paciente. Então, todas as alterações precisam ser avaliadas criteriosamente para que a gente identifique como elas podem influenciar na capacidade respiratória. Então, quando a gente fala em alterações respiratórias, o que a gente tem sempre que observar? Essas musculaturas intercostais, elas não devem ser aparentes. Então, quando o paciente faz a inspiração e expiração, nós não podemos ter uma retração ou abalamento dessas comunicações. Então, a gente não pode observar. Alguns sinais são bem característicos de dispneia, de alterações respiratórias, como a dilatação das narinas, é o primeiro sinal muito facilmente identificado. Nós temos também o que nós chamamos de cornagem. O nome é estranho, mas são ruídos auscultatórios intensos, com um timbre bem grave, que são ouvidos quando a gente tem estenose ou obstrução da traqueia ou dos brônquios. Então, lembra, quando a gente pensa em estenose, a gente tem uma diminuição da passagem do fluxo de ar. Vamos pensar assim, ó, nossa traqueia, ela vai ter uma luz de passagem de ar. Se por algum motivo ela for, por exemplo, uma intubação prolongada, pode gerar uma estenose de traqueia. O que isso vai acontecer? Vai endurecer essa traqueia e vai diminuir a luz de passagem de ar. Então, o espaço que o ar tinha para passar, ele fica muito menor. Então, isso vai modificando o timbre da passagem de ar, o que a gente ausculta quando tem esse processo inspiratório e expiratório. Então, a gente classifica isso como cornagem. A gente tem outras alterações, como a gente vai ver no quadro, que é a tiragem. Então, tiragem é um pouco mais comum. Ela geralmente causa quando a gente tem insuficiência respiratória, que é causada por atelectasia. Lembra, uma atelectasia é um colabamento ou um colapso dos alvéolos. Por algum motivo, ele deixa de ser uma bolinha esponjosa e ele vai colabar. Uma parte vai se grudar em outra parte e não vai mais permitir essa absorção do ar. E o paciente vai utilizar, então, devido a essa dificuldade de trocas gasosas, a musculatura intercostal, inclusive a musculatura supraclavicular. Então, essa musculatura da região superior do tórax, para que ele consiga realizar a inspiração. Então, a gente observa que ele faz um grande esforço respiratório e vai precisar utilizar toda a musculatura acessória. Em alguns casos, a gente consegue observar até mesmo o movimento do diafragma que está tentando auxiliar nesse processo de respiração. Nós temos também o sinal de Lemos-Torres, que causa um abalamento expiratório intercostal nas bases pulmonares e também na lateral do hemitórax. Então, o que acontece? A gente vai ter um abaulamento. Então, o abaulamento é para fora, em vez de ser retração, a gente vai empurrar esses músculos intercostais quando acontece a expiração. E o último sinal que a gente vai ver é o sinal de Litten, que causa uma depressão horizontal somente nas laterais inferiores torácicas durante a respiração. Então, essa depressão, como se fosse uma retração, acontece e a gente consegue identificar visualmente essa alteração importante. Para que a gente consiga, então, se familiarizando com as terminologias, eu trouxe várias terminologias aqui para que a gente vá aprendendo. Então, sempre que eu falar em apneia, eupneia, eu estou falando na respiração normal, que equivale a 12 a 20 incursões respiratórias por minuto no adulto. Bradipneia são movimentos diminuídos, então menores que 12. Taquipneia, movimentos elevados, maior que 20. A apneia é quando eu tenho uma parada súbita nos movimentos respiratórios, que precisa ser revertida imediatamente. Dispneia é o que acontece quando a gente tem uma dificuldade respiratória, uma falta de ar.
Ortopneia é quando eu tenho falta de ar em uma determinada posição. Então, se eu ficar em decúbito dorsal, eu vou ter uma falta de ar. E nós temos as alterações relacionadas à amplitude respiratória, que pode ser a hipopneia, que é uma respiração bastante lenta, bastante superficial, e nós também podemos ter a hiperpneia, então respiração muito profunda, então vai ali ocasionar alterações também ao paciente. Falando na inspeção dinâmica, a gente precisa observar que os tipos respiratórios também vão influenciar nessa troca gasosa. Nós temos a respiração chamada torácica, muito comum em pacientes do sexo feminino, então a gente vai ter uma expansibilidade mais da região torácica. Nós temos o tipo respiratório abdominal, onde o paciente vai movimentar muito mais o abdômen para fazer essa incursão respiratória, e o tipo tóraco-abdominal, muito comum em crianças, em recém-nascidos, onde acontece o movimento das duas cavidades. Quando a gente fala em uma avaliação minuciosa, nós precisamos realizar também a palpação. Na palpação, a gente consegue identificar a expansibilidade torácica e avaliar vários outros pré-requisitos. Então, a gente precisa fazer a avaliação, inicialmente, da temperatura, da sensibilidade, observar se tem presença ou não de gânglios, de lesão na pele, de tumorações, qualquer tipo de abaulamento. Vamos pensar assim, é comum aparecer em região de tórax enfisema subcutâneo. O enfisema subcutâneo é quando eu tenho o abaulamento da pele, então a gente consegue observar uma protuberância, é muito desconfortável para o paciente e ela ocorre porque entra ar nos tecidos que estão sob a pele. Então, quando a gente realiza essa palpação, a gente vai ter uma sensação de crepitação. Então, é uma sensação que dá bastante agonia, inclusive, porque a gente correlaciona ao mal-estar que o paciente pode estar sentindo. Nós vamos ter também, nós precisamos fazer palpação de circulação colateral quando acontecer. Por exemplo, quando o paciente tem síndrome da veia cava superior, ele pode ter essa circulação. E nós também precisamos avaliar a expansibilidade e elasticidade. Quando a gente vai fazer essa avaliação da expansibilidade e elasticidade, a gente pode fazer na região anterior, quando a gente consegue identificar o ângulo de Sharp. Nós vamos utilizar nossa mão para fazer essa avaliação. Então, a gente coloca bem aqui ao final do externo, 2 dedos abaixo do apêndice tifoide, nossas mãos posicionadas, e pedimos para o paciente respirar. Assim, a gente observa essa expansibilidade. E nós também utilizamos essa técnica na região posterior. Quando a gente fala dessa técnica nos lobos superiores, a gente vai posicionar nossa mão entre as escápulas e nós podemos posicionar também nos lobos inferiores, 3 centímetros abaixo da nossa escápula. Então, a gente faz essa avaliação. Então, aqui a gente consegue observar, quando o movimento é expiratório, nossa mão vai estar bem próxima, e quando o movimento é inspiratório, nossos dedos vão estar um pouco mais afastados. Então, isso é um traço bem pequeno, bem mínimo para ser visualizado, mas reflete a expansibilidade torácica. Nós também precisamos fazer a palpação do frêmito tóraco-vocal. Então, aqui é um frêmito diferente. A gente vai observar, então, fazer a palpação das vibrações dos sons vocais produzidos contra a parede torácica. Então, a gente vai avaliando já a simetria dessa caixa torácica em ápice e base. E a gente vai fazer a palpação dessas vibrações que são produzidas pelos sons vocais. A gente pode pedir para o paciente, por exemplo, falar 33, para que a gente consiga sentir essa palpação. E pode ser tanto simétrico, igual dos dois lados, ou aumentado ou diminuído. Então, aqui a gente tem uns pontos a serem avaliados, pedindo para o paciente falar. Então, em geral, a gente faz com o paciente sentado e vai fazer a palpação de 6 pontos na região anterior e 8 pontos na região posterior. Nós podemos ter o frêmito tóraco-vocal aumentado,
quando a gente tem uma consolidação dos espaços aéreos, por algum motivo acúmulo de secreção, e nós podemos ter inclusive o frêmito tóraco-vocal abolido, em presença de atelectasia, quando eu tenho um derrame pleural extenso ou um pneumotórax. Nós também fazemos a percussão. Como eu disse, a percussão consegue identificar várias alterações. O ideal, o normal, é que nosso pulmão tenha uma percussão clara pulmonar, que também é chamada de percussão ressonante, mas nós podemos ter situações em que a percussão é hipersonora, em casos de enfisema ou de pneumotórax. Nós podemos ter uma percussão com som maciço, quando eu tenho, por exemplo, uma pneumonia extensa. Eu posso ter também um som submaciço, que acontece em casos de derrame pleural, ou mesmo um som timpânico. Então, timpânico é aquele que parece um tamborzinho, muito comum em situações de pneumotórax extenso, como eu já disse na nossa aula, e quando pode ser também em decorrência de asma ou enfisema, se ele tiver de maneira generalizada. Então, a gente percute aqui do ponto 1 ao ponto 2, seguindo bilateralmente, para que a gente consiga identificar as alterações ou em ápice, ou em base, ou em nenhuma delas. E na parte posterior, a gente também acompanha bilateralmente, e daí nessa lateral. Assim, a gente consegue identificar as principais alterações provenientes da percussão. Nós também precisamos fazer a ausculta respiratória, lembrando que a ausculta pulmonar ela é realizada para ouvir os ruídos respiratórios e o enfermeiro precisa pressionar o diafragma do esteto contra a parede torácica. O importante é que a gente realize essa técnica com a parede torácica desnuda, para que facilite essa ausculta e a gente não tenha nenhum ruído de interferência. E os sons vão se alterar quando o ar passa das vias respiratórias maiores para as menores e também quando a gente tem presença de líquido, muco ou qualquer tipo de estreitamento. Então, é importante que o enfermeiro consiga, por exemplo, realizar a ausculta de um som inteiro inspiratório e um som inteiro expiratório. No mínimo, os 2 movimentos em cada ponto de ausculta, para que a gente possa, então, identificar alterações. Porque algumas alterações podem vir só no momento inspiratório e outras só no momento expiratório. Nós temos os sons normais que podem acontecer durante esse processo de ausculta. Então, o normal é que a gente chame esses sons de murmúrios vesiculares. Mas, por exemplo, quando a gente tem a passagem de ar, o movimento do ar pela traqueia, nós chamamos isso de ruídos brônquicos. A gente vai ouvir um áudio de ruídos brônquicos. Outro som normal de ser ouvido, auscultado, é aquele que a gente chama de ruídos broncovesiculares. Quando a gente tem ruídos normais entre a traqueia e os lobos pulmonares superiores, nessa região, com uma intensidade média. A gente vai ouvir os ruídos broncovesiculares. Então, agora a gente vai ouvir os murmúrios vesiculares. Então, esses são os sons normais auscultados. Então, os murmúrios vesiculares são aqueles sons provenientes do movimento de ar nos bronquíolos e nos alvéolos. Eles são sempre sons suaves, mas ao mesmo tempo eles têm uma gravidade, são sons graves. Vamos ouvir como seria a ausculta dos murmúrios vesiculares. O que a gente tem que pensar que aqui é um exemplo de um som. É claro que dependendo a conformidade anatômica do paciente, o tamanho, a sua capacidade ventilatória, esse som pode se alterar. Aqui o que a gente tem que pensar é no tipo de som normal que pode ser auscultado, de acordo com a posição que eu estou colocando o meu estetoscópio.
Então, o diafragma do meu estetoscópio. É importante que eu consiga identificar as alterações. Então, eu trouxe também alguns exemplos de sons anormais que a gente pode escutar durante o nosso processo de avaliação. Eles podem, por alguns motivos, estarem diminuídos ou ausentes, quando alguma obstrução acontece nos brônquios. E nós podemos ter também o que nós chamamos de estertores. Antigamente era chamado de crepitação. E a gente pode encontrar, assim, escrito em várias literaturas. Então, é quando a gente tem a abertura dos alvéolos que estão com algum tipo de líquido ou em colapso durante a inspiração. Então, podem ser finas ou grosseiras e não vão desaparecer mesmo que o paciente tussa. Então, a crepitação fina, ela é semelhante ao friccionar dos cabelos. Então, a gente vai ouvir agora uma crepitação fina. Então, para que a gente consiga correlacionar bem, para que a gente entenda o que é um estertor ou uma crepitação fina, coloca o seu próprio cabelo bem próximo ao ouvido e fricciona a sua mecha de cabelo. Você vai ouvir o que é uma crepitação fina. Já uma crepitação grosseira, ela lembra um som bolhoso, como se estivesse fazendo bolha com um canudinho dentro de um copo de água. Vamos ouvir essa crepitação grosseira. Dependendo o grau de obstrução, esse som vai se modificar para mais ou para menos. É importante que a gente entenda que isso é só um exemplo. Cada paciente vai apresentar um som diferenciado. Nós temos também os sibilos. Sibilos são uns dos sons mais rápidos que a gente precisa agir mais rápido. Por quê? Eles são sons agudos que são ouvidos quando a gente tem bloqueio do fluxo do ar. Então, se eu tiver por algum motivo bloqueio do fluxo de ar, meu paciente não vai respirar. E isso tem que ser corrigido rapidamente. É muito comum em casos de asma, por exemplo. Então, a gente vai ouvir o som de um sibilo. Então, quando a gente pensa em sibilo, é importante que a gente tente correlacionar a um miadinho bem fininho de gato. Então, a gente consegue identificar até mesmo sem estetoscópio em alguns casos graves e a gente precisa agir rapidamente. Os roncos são sons muito comuns e para que a gente grave bem, um ronco parece com um ronco de sono. Mas eles são sons graves, ouvidos quando há bloqueio parcial das vias respiratórias maiores, como brônquios, bronquíolos, e podem desaparecer durante a tosse. Então, se o paciente tossir, pode ser que esse ronco saia. Mas em casos de pneumonia é muito comum, casos de broncopneumonia, então são sons bem parecidos com o ronco habitual. Vamos lá escutar esse som. Então, esse som pode aparecer tanto no momento ins como no momento expiratório. Mas, geralmente, quando o paciente tosse, na primeira e na segunda respiração, a gente já não a escuta mais, dependendo a gravidade também da situação. Estridor é um som um pouco mais difícil de ser escutado. Ele é alto e agudo, causado pela obstrução das vias aéreas superiores. Vamos ao escutar, ouvir o som de uma ausculta de estridor. Na verdade, ele vai ser sempre bem puxado para o agudo, só que ele não parece tanto quanto um miadinho. Ele vai estar um pouquinho mais abafado do que o sibilo. E o último som que a gente vai ouvir é o som do atrito pleural. Como eu disse, a gente tem membranas que revestem nosso pulmão e que servem para facilitar esse movimento. Quando por algum motivo elas podem estar inflamadas ou com alguma secreção, elas vão produzir um atrito e vai gerar, essa fricção vai gerar um som grave que parece o friccionar de duas partes de couro. Vamos pensar uma roupa de couro e passar as duas partes
uma na outra. É esse som que a gente vai ouvir. Vamos tentar ouvir um som parecido com a ausculta de atrito pleural. Então agora a gente sabe quais são os sons normais e quais são os sons anormais na ausculta respiratória. Então é importante que a gente identifique clinicamente, faça na prática tudo isso que a gente aprendeu na teoria, para que a gente consiga então realmente fixar esse conteúdo. Então a gente vai começar identificando os tipos respiratórios. Na inspeção dinâmica, nós podemos ter o tipo respiratório torácico, onde é mais predominante em mulheres e a gente vai ter um movimento maior da cavidade torácica, e o tipo abdominal, onde a gente tem bastante movimentação a nível abdominal durante as incursões respiratórias, predominantemente em homens. Nós precisamos avaliar também a dispneia, quando a gente observa um paciente utilizando bastante musculatura acessória, levando a mão à cavidade torácica, a gente observa sinais de dispneia. Então, o paciente faz incursões respiratórias bem profundas e acaba tendo bastante dificuldade para realizar esse movimento. Nós precisamos avaliar também presença de uma frequência respiratória elevada, a gente consegue observar facilmente. E nós observamos em algumas situações a presença de bradipneia. Bradipneia é uma frequência respiratória diminuída, onde o paciente vai apresentar menos de 8 incursões respiratórias por minuto. Quando a gente for avaliar a expansibilidade e elasticidade, a gente pede para o paciente respirar profundamente. Pode respirar. E a gente observa durante o movimento inspiratório e expiratório a movimentação da nossa mão, que vai se encontrar parada. Isso também pode ser avaliado na parte inferior do tórax. Na região posterior, a gente também avalia a região inferior do tórax. Então, a gente pede para o paciente inspirar profundamente e expirar. E a gente observa um movimento pequeno de expansibilidade com a nossa mão parada. A gente avalia também a região anterior. Então, a gente observa o ângulo de Sharp, posiciona a nossa mão e pede para o paciente inspirar e expirar profundamente. Então, assim, a gente consegue observar a expansibilidade da caixa torácica durante o movimento inspiratório e expiratório. Na avaliação torácica, também avaliamos o frêmito tóraco-vocal. Para isso, a gente tem pontos pré-determinados, tanto na parte anterior como na parte posterior, e a gente pede ao paciente para que ele fale alguma coisa. Em geral, a gente pede para ele dizer algum número, alguma sequência. Então, o paciente fala e a gente faz a palpação. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Isso também na região posterior. Na região posterior, a gente também faz a palpação, buscando a sensação do frêmito tóraco-vocal e pede ao paciente para verbalizar alguma coisa. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Para que a gente finalize a nossa avaliação da região torácica, nós fazemos a percussão, tanto a nível anterior como a nível posterior do tórax. Nós temos os pontos pré-determinados de percussão. Na anterior, a gente tem 10 pontos e posterior, a gente tem 18 pontos. Então, a gente faz essa percussão, sempre buscando anormalidades no som, e é importante que a gente possa comparar bilateralmente. Sempre lembrando que podemos ter alterações tanto em ápice como em base pulmonar.
nós podemos já realizar a ausculta também dessa região, utilizando o estetoscópio. A gente vai pressionar o diafragma do esteto e auscultar um movimento inspiratório e um movimento expiratório inteiro do paciente. E para finalizar a avaliação, nós fazemos também a percussão da região posterior e depois fazemos também a ausculta dessa região. Então, nós utilizamos os 18 pontos pré-determinados, começando pelo ápice pulmonar, bilateralmente, sempre buscando som claro pulmonar, comparando lado direito com lado esquerdo. E também já utilizando o estetoscópio, pedindo para o paciente respirar, fazer um movimento inteiro inspiratório, um movimento inteiro expiratório em cada uma dos pontos de ausculta. Para finalizar a nossa... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém pode me sinalizar aí se vocês estão me ouvindo? Eu tô, professora. Então, tá bom. Pessoal, nós finalizamos, né, a aula aí da professora, né, eu quero só fazer um apanhado aí do que foi falado e, né, se vocês quiserem também acrescentar alguma coisa. Então, a nossa aula de hoje, né, o que a gente estudou na nossa aula? A gente realizou, né, estudou a avaliação do sistema respiratório. Então, a nossa primeira parte foi, a gente estudou a fisiologia do sistema respiratório, como que acontece as trocas gasosas, né, como que é o processo de inspiração e de expiração, né, como que isso se dá, né, o nome também que leva, né, algumas partes anatômicas, né, como os brônquios, os bronquíolos, a gente estudou sobre isso, para poder a gente conseguir avançar na parte de avaliação, né, que é o nosso objetivo aí, da aula, né, a parte do exame físico. Então, a gente precisa entender a anatomia e a fisiologia do nosso corpo para a gente conseguir, né, adentrar e identificar o que é normal, o que não é normal. Sem conhecer a fisiologia, a anatomia, né, isso nos faz com que isso nos dificulte, né, para poder a gente conseguir avançar. E aí, a gente, né, posteriormente, foi identificado os métodos propedêuticos de exame físico, né? No sistema respiratório, a gente utiliza os 4 métodos, né? O método de inspeção, de palpação, de percussão e ausculta. E através desses métodos, né, que é possível a gente realizar um exame físico, né? Que são os procedimentos essenciais para que a gente consiga avaliar, né, o paciente, realizar a ausculta, identificar os sons pulmonares, né, como no finalzinho aí a gente conseguiu auscultar os sons e ver a diferença, e a gente também consegue avaliar a parte torácica e a parte pulmonar, com um único objetivo, pessoal, que é planejar um plano de cuidados adequado para o paciente, né, se a gente não conhece, não vai a fundo, né, dentro do que a gente está avaliando, a gente não consegue traçar um plano de cuidado. Então, o nosso objetivo é o quê? Através desse exame? É achar né, monitorar e avaliar as anormalidades, e através das anormalidades, a gente conseguir traçar
o tipo de patologia que esse paciente tem e, posteriormente, o plano de cuidados, né? Então, nosso objetivo é esse, né? É a gente observar e analisar as anormalidades aí, que foi algumas coisas algumas itens que a professora até colocou, né? Algumas anormalidades que a gente pode, né, se deparar, e também algumas terminologias que são muito utilizadas. Né? E gostaria, né, de passar aí para vocês o que vocês quiserem acrescentar alguma coisa, né, fazer alguma observação. Vocês querem fazer alguma observação, pessoal? Então, pessoal, né, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu só peço que as pessoas que ficaram responsáveis por realizar o relatório na quarta e no dia de hoje, que, se possível, né, me entregue até segunda-feira, que eu preciso lançar isso na plataforma aí, para poder ficar tudo certinho aí para vocês, né? Podem me enviar por zap até segunda-feira, eu aguardo. E o segundo recado é sobre a prova, né? Tem muitas pessoas que ainda não realizaram a prova, né? Então a gente só tem até amanhã para realizar. Quem puder, né? Hoje, né? Depois que a gente acabar aqui, né? Sentar, fazer, ou quem não puder, né? A gente tem amanhã ainda. Por favor, se atentem para isso, né? Não deixem perder esse prazo, né? Porque a gente está aí na reta final, né? Então a gente não pode, né? Deixar as coisas aí pela metade. E aí, pessoal, a gente encerra por hoje, né? Desejo um bom final de semana para vocês. Obrigado aí pela presença. E a gente se encontra novamente na segunda-feira.